hoje nós estamos em mais um episódio de Como Fazer. Como fazer para inserir a consciência corporal desde a primeira infância. Então, se a gente for pensar numa coisa bem simples e superficial, a gente vai para uma parte do movimento que está ligado à educação somática, que está ligado a essa pessoa, né? Não vou nem falar de criança, mas ter consciência de como esse corpo funciona, a questão do ritmo, a questão da coordenação motora, né? Então, tudo isso é consciência corporal. É isso, gente. A Priscila é maravilhosa. Além de fazer várias atividades, trabalhos, ainda é mãe. E aqui nós vamos iniciar nosso episódio. Meu nome é Odara Delê, da Alfabanto. Tenho a pele preta, os olhos, os cabelos pretos. Tô com uma calça rosa pink e uma camisa branca. Hoje nós temos como convidada a Priscila Obassi, que vai falar um pouquinho para vocês o tanto de coisas que ela faz. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Priscila Obassi, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, curtos na cor roxo, olhos castanhos, tenho 1,55 m, estou vestindo um vestido branco de renda. Sou mãe de 2 meninos pretos, Melik Rudai e Bakari Mairê. Sou multiartista, sou educadora, dou aula de teatro num programa que é instalado no Jardim São Luís, na periferia de São Paulo, para crianças e adolescentes. Faço parte do Mojá, que é um grupo de cultura preta, em que eu danço e toco. Sou cofundadora da Capulana Cia de Arte Negra, sou professora da dança materna para gestantes, para mães e bebês, e estou desenvolvendo uma metodologia baseada na ancestralidade africana, que se chama Kisansi, Consciência Corporal para Mães, Bebês e Famílias. Eu escrevo também, já participei de várias antologias e alguns livros de registro de teatro negro. E esse ano eu lancei o meu livro de poemas sobre maternidade, que é o Poesias Pós-Parto. E tenho também o livro em coautoria com a Alan da Rosa, que é o Calimba e a Flauta, lançado em 2012. Eu sou metade angu, metade acarajé, minha ancestralidade é de Minas e da Bahia, nasci aqui em São Paulo. Tenho uma família muito grande que me ensinou muita coisa sobre ser resistência e leveza. E sou aquariana, então o mundo está sempre aberto para novas possibilidades, sempre pensando em mudanças que vão melhorar as coletividades em que eu faço parte. Priscila, como que a gente definiria consciência corporal? O que é consciência corporal? Olha, eu acho que para as nossas crianças pretas, isso tem algumas camadas, né? A consciência corporal, ela é atravessada por uma questão social, por uma questão cultural, né? Por uma questão ancestral. Então, é importante que a gente esteja sempre conectadas com as nossas tecnologias africanas, afro-ameríndias, para que as nossas crianças possam desenvolver, né, essa consciência corporal. Então, por exemplo, hoje aqui a gente tem um movimento muito grande no Brasil de humanização do parto, e aí com isso vem um leque, né, que é a educação não violenta, o carregar no sling, vem várias coisas, né? A abordagem Pickler, que é uma abordagem que fala do chão, da motricidade livre, da segurança, do cuidador de referência. E quando a gente vai olhando para essas coisas, a gente vai enxergando que as nossas práticas ancestrais sempre estiveram pautadas nessas premissas, né? Então, a importância do bebê ser carregado em um pano, uma capulana, em um sling, em um carregador de bebê, para que ele tenha consciência do próprio corpo, para que ele possa, através desse contato com a mãe ou com o cuidador ou cuidadora de referência dele, poder entender que essa mãe tem um ritmo e ele tem outro. Por isso que os músicos, eles não entendem a polirritmia africana, né? E isso está ligado com o carregar, por exemplo, porque o coração da mãe bate em um tempo, da criança em outro. Então, aquilo é cotidiano, aquilo é uma memória mesmo desse corpo. Então, a gente precisa trazer
essas práticas, essas vivências, para que essa criança tenha condições de acessar essa inteligência que o seu corpo tem. O que a gente tem hoje é muitas coisas desenvolvidas, a tela quase como uma interlocutora, né, dessa educação com as crianças, e as crianças vão anulando esse corpo. As nossas crianças, né, as crianças pretas, e acho que é importante também para as crianças não negras, o corpo é a sua primeira morada, né? O desenvolvimento cognitivo, ele está intrinsecamente ligado com a inteligência do movimento. Então, uma criança que ela é deixada no chão, que ela consegue, né, desde os seus de uns 3, 4 meses, e ela vai achando esse movimento de virar para o lado, depois ela vai sozinha se colocar de bruço, depois ela vai começar a se arrastar pelo chão, né? Depois ela vai levantar e do levantar ela vai sentar. É importante que essa criança ela conquiste toda essa movimentação sozinha. Quem traz isso é a Amy Pickler, que fundamentou isso, que era uma pediatra húngara. Só que quando eu fui mãe e tive contato com esses estudos, eu fiquei olhando para tudo isso e pensando na minha experiência, estando, né, por um tempo em Moçambique, pensando na minha vivência enquanto Iaô no Candomblé, de que tudo parte do chão, de que o Iaô ele nasce dançando. Então, a partir disso, eu comecei a fazer várias reflexões e pesquisas conectando essas duas coisas. Então, a Amy Pickler, ela fala que o chão é o grande mestre das crianças. E a gente que é de Candomblé, a gente sabe que o chão é a morada dos ancestrais. Então, para mim, é um contato direto desses bebês com a sua ancestralidade, né? E a importância dele conquistar essa movimentação sozinho. Isso vai refletir na autoestima, isso vai refletir em como ele vai tomar decisões quando ele for uma pessoa adulta, né? Porque ele sabe escolher, ele sabe como o corpo dele chegou naquele lugar ou não, né? Uma criança, ela tem segurança nela quando ela tem segurança na outra pessoa. Então, aquela coisa clássica que a gente escuta nas nossas famílias, né, que para mim é uma herança escravagista mesmo, escravocrata, que, tá chorando, deixa chorar. Como se fosse um treinamento para o mundo racista em que a gente vai enfrentar, em que as nossas dores nunca serão acolhidas, então você tem que ser forte desde bebê. E isso, o que a gente ensina para um bebê quando a gente faz isso? Ele vai parar de chorar? Sim, porque ele vai falar, bom, eu não vou chorar porque eu sei que ela não vai vir, então eu não posso confiar nessa pessoa, né? Eu tenho que me virar aqui sozinho. Mas a importância de você ir lá e acolher esse choro, é de falar, olha, eu estou aqui com você. A importância de como a gente olha para um bebê, né? E aí, claro, minha abordagem vai sempre pensar nas nossas crianças. A importância de você olhar para um bebê preto com amor vai fazer com que ele tenha segurança e confiança na sua imagem, no seu corpo. Porque o olhar, né, a psicologia diz que a gente produz o olhar, o nosso auto-olhar a partir do olhar do outro. Então, quando a gente nasce, a nossa mãe já fala, nossa, eu esquentava o dedo para passar no seu nariz. Nossa, você nasceu muito preta. Isso, por mais que durante a vida adulta a gente vá reconstruindo a nossa autoestima, isso está marcado na nossa construção enquanto ser humano. Então, hoje, meu pensamento de trazer a consciência corporal para essa primeiríssima infância de 0 a 3 anos é pensar de que a gente pode cuidar dessa árvore na raiz, né? E não depois que ela já cresceu meio assim, a gente tentar colocar um pauzinho lá do lado para ela endireitar, que funciona, né? Mas em um determinado momento aquela raiz vai dar uma bambeada. Lindo pensar sobre isso. Essa relação que você colocou com a dança, que é um caminho da gente acessar a nossa ancestralidade, da gente acessar um território e que muitas vezes a gente não consegue estar fisicamente, que a gente até conversou aqui e no episódio da yoga falando sobre isso, né? Muitas vezes a gente não consegue estar dentro do território africano fisicamente, mas de alguma forma nós criamos mecanismos a partir da ressignificação de estar lá.
E um dos caminhos que você colocou é a dança. E você faz vários trabalhos, estudos com a dança materna. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que é essa relação com a dança? Quando a criança ainda está, né, no ventre da sua mãe, ela é importante, mas nessa primeiríssima infância que você trouxe, né? Que alguns nomeiam como bebê, outros como crianças pequenas. Como que essa relação com os movimentos, a partir da dança, elas são importantes para acessar essa ancestralidade, para o conhecimento do corpo? Bom, primeiro eu queria falar uma coisa, né? Quando você me apresentou, você falou, ela faz tudo isso e é mãe. E aí eu preciso dizer que, assim, eu cresci, né, a minha vida inteira ouvindo que você vai ser mãe e aí a vida acabou. E a minha vida renasceu a partir da minha maternidade. Então, é importante dizer isso porque, assim, não é fácil. É claro que tem o cansaço, que tem diversas coisas que não tem a ver com os meus filhos ou com a minha maternidade, mas tem a ver com como a sociedade vê a criação de crianças. Se todo mundo se responsabilizasse, uma mãe não estaria sobrecarregada e não estaria cansada, né? Então, hoje eu estudo muito, assim, leio diversas vezes e volto e sempre descubro outras coisas no livro Kindese, A Arte Congo de Cuidar de Crianças, do Dr. Fukiao, que é um filósofo congo, e a Lukondo Amba, que é uma psicóloga também congolesa. E baseio muito meu trabalho, assim, nesse pensamento, porque ele fala, né, do Indese, que fizeram a tradução como babá, e aí perguntaram para ele, doutor Fukiao, o senhor não acha que foi uma tradução muito simplória? Ele falou, não, é que no Ocidente as pessoas acham que cuidar de crianças é uma coisa desprezível, né, é menosprezável. E é a coisa mais importante que a gente pode fazer, porque a personalidade, uma personalidade, uma liderança se constrói na infância. Então, quando a gente constrói uma criança, a gente constrói um mundo melhor, né? Então, quando meu primeiro filho nasceu, eu já tinha contato, né, com essa coisa do parto humanizado e tal. Fiz todo o meu processo para que ele nascesse assim e meu filho nasceu de cesárea. A primeira sensação que eu tive quando eu levantei da maca foi que eu nunca mais ia dançar, porque eu me sentia repartida no meio. E aquilo para mim era a morte, né? Não dançar é morte, né? A dança está ligado à vida. Eu ainda não tinha refletido sobre tudo isso que eu estou te falando hoje, que um Iaô nasce dançando. Então, para a gente, sim, a dança e a vida estão conectadas literalmente, né? Assim, vivencialmente. E aí eu, né, fazendo muitas pesquisas, muito curiosa, né, sempre nessa busca de entender as coisas, achei a dança materna, fui fazer a formação, né, porque a dança materna é um método criado pela Tatiana Tardioli, que é uma bailarina, e hoje tem aí uma rede, enfim, e eu fiz essa formação. Então, para mim, foi muito importante me conectar com a dança, com o meu filho e com outras mães e outras mulheres, né? E isso foi também alimentando a minha cura. E aí eu vi, assim, a diferença, né? Como é importante essa questão do movimento, da autonomia na criação dos meus filhos. O Melik tinha de 3 para 4 meses quando eu fiz a formação. Na época eu achava que tinha demorado uma eternidade, hoje eu olho que foi muito rápido, né? Mas quando a gente tem um filho, cada dia é igual o preceito, passa rápido, mas você sente cada dia... Você sente cada dia bem sentido. E bebê é a mesma coisa, porque é um transe de cansaço, né? Então, foi muito importante para mim no sentido de estar com outras mães, né? Porque a dança materna, ela não cuida só do bebê, ela cuida dessa mãe. E consequentemente, está cuidando do bebê. Porque esses corpos, eles estão ligados, né? Energeticamente, espiritualmente, né? Então, um vai influenciar o outro. Então, às vezes, as pessoas esquecem das mães, né? Chega, nem olha na cara da mãe, já vai olhar o bebê,
né, e tal, e aí se chora também já devolve, e é importante que a gente pense nessa relação inteira, né, uma mãe não amamenta sozinha, uma mãe amamenta com o apoio da sua família inteira, com alguém que vai lavar a roupa para ela, vai lavar a louça e tal, e ela vai poder ficar ali o dia inteiro sentada dando de mamar para aquele bebê, porque é assim que é o começo. Né? Então a dança materna ela trouxe, abriu esse espaço para mim, assim, de eu renascer mesmo, de eu me curar dessa ferida, de estar com outras mães que entendiam também aquele momento que eu estava passando, né? Eu fiquei 1 ano dando aula voluntária, algumas mães pagavam assim, mas um valor simbólico lá na Casa Ângela, que é o Centro de Parto Humanizado. Só que eu comecei a entrar nesse lugar que é mais e fazer essas relações, né? Como é que a gente faz coisas agora para que a gente assim diminua os impactos do racismo lá na frente. Eu sei que meus filhos vão sofrer racismo, eu sei que todas as crianças pretas vão sofrer racismo. Meu filho já foi revistado com menos de 2 anos no aeroporto de Lisboa. E o outro estava na barriga e o cara falou, o que tem na sua barriga? Eu falei, é um neném. Ele falou, levanta a blusa. Eu, tá bom, eu só queria voltar pro Brasil, eu não aguentava mais. Então, assim, meu filho já teve essa violência de ter que levantar o braço, tirar a blusinha. Eu tive todo o cuidado de não ir com nada de metal, nem ele, e mesmo assim revistaram meu filho com menos de 2 anos, ainda queriam que eu me afastasse dele. Então, ele já tem no corpo dele essa marca, ele pode não lembrar conscientemente, mas isso ficou no corpo dele. Então, como imprimir outras marcas nesses corpos, nessas corpas pretas, né? Que é a marca do amor, que é a marca do colo, que é a marca do acolhimento, que é a marca dele poder escolher se ele quer subir, se ele quer descer, se ele quer comer, se ele não quer comer, se ele quer vestir, se ele não quer vestir. E isso tudo vai fazer com que ele esteja mais fortalecido, que ele esteja em lugares que ele olhe outras pessoas pretas, que ele esteja em contato com a sua cultura, com a sua musicalidade, com a sua ancestralidade. Então eu comecei a refletir sobre isso e foi quando eu comecei a desenvolver o Kisance, né? Então eu dei minha obrigação de 3 anos, estava grávida do meu 2º filho, saí do terreiro e fui direto para a minha formação de Yoga Mãe Bebê. E aí, o Yoga Mãe Bebê, ele foi desenvolvido, né, pela Anne Sobota, que é uma mulher francesa que mora há muito tempo no Brasil, e ela morou muito tempo na Bahia. Então, o tempo inteiro, a mãe, né, ou o cuidador de referência, manipula esse bebê, essa criança, e canta para ela. E aí eu encontrei, de novo, Kindese, que fala que a importância do canto, a importância do ritmo, como os cantos estão inseridos na educação das crianças congolesas, né? Ele fala dessa filosofia congolesa, mas ele abre um pouco como uma filosofia bantu. Então, isso abriu um leque assim maravilhoso, né, para mim. E aí, como uma Iaô também, eu fui fazendo essas pontes, né, de que a gente canta para comer, de que a gente come com a mão. Então, o primeiro alimento dos meus filhos, né, a introdução alimentar dos meus filhos, não foi com aquela comida ralada, não sei o que, nananã, aquela água que você vai tuchando na boca da criança, não. Eles, quando puderam sentar, porque isso é importante. Quando a criança tem que comer 6 meses? Não, a criança senta sozinha, a coluna dela está preparada para engolir um alimento, esse alimento descer e ir até o estômago dela, então ela não está preparada para comer. Né? Então, quando eles puderam sentar sozinhos, eu coloquei lá um prato com uma fruta na frente deles e eles, com a mão deles, foram lá, escolheram e colocaram na boca. Então, né, e no candomblé, no preceito, a gente come com a boca, a gente canta antes de comer. Então, fui fazendo essas conexões de como o ritmo, o corpo estão totalmente ligados e a importância da movimentação. Né? A criança vai criando conexões ali cerebrais quando ela consegue se levantar sozinha. Né? Ou quando ela dá o primeiro passo, né? As pessoas têm a mania de pegar na mão dos bebês, deixar os braços deles para cima e fazer ele colocar uma perna atrás da outra. Mas quando a gente está em desequilíbrio, o que a gente faz com o nosso corpo? A gente levanta o braço?
Não, a gente abre os braços. Andar não tem a ver com colocar um pé atrás do outro, tem a ver com equilíbrio. Então esse bebê ele precisa se equilibrar sozinho e entender qual é o movimento que ele faz para frente e para trás. Não é isso que o bebê faz, ele vai testando ali e ele acha uma envergadura da coluna e ele dá o primeiro passo. E isso é muito importante, principalmente para as nossas crianças pretas, porque se ele tem essa segurança guardada na memória do corpo dele, ele vai ter segurança para olhar o ambiente e falar, olha, agora eu preciso entender aqui qual que é a envergadura da minha coluna e vou dar um passo. Isso é autonomia. Autonomia. E a autonomia, na verdade, ela é um dos grandes pontos, né? Se a gente for pensar na infância, essenciais para se pensar uma infância preta. É a possibilidade dela se conhecer, de conhecer o mundo, de construir os seus pensamentos. E é fantástico isso que você está falando. Então, o corpo ele não está separado da mente, né? É um só. E partindo disso, eu gostaria muito que você retomasse essa ideia de corpos que você estava falando, do ser visto, né? O olhar do outro, o olhar do nosso corpo e como isso gera um pertencimento para a gente reconstruir o valor para a nossa existência. Que você comentou, né, trouxe essa importância que a nossa identidade, muitas vezes, ela é construída a partir do olhar do outro e que aos poucos a gente vai construindo o nosso próprio olhar. Então, como a consciência corporal ela pode construir e reconstruir o valor da nossa existência? O nosso maior órgão do corpo inteiro é a pele. E é pela pele que a gente é, né, assim, violentada pelo racismo. Então, é na pele também que mora a possibilidade da gente refazer esse caminho. Então, eu também tenho a prática, né, da massagem, de acariciar essa pele, né, de ter nessa pele a memória do toque com amor. Isso tudo vai ficando ali, né, de algum jeito. Como esse cabelo é tocado, como a gente se refere a esse cabelo, né? A diferença de você pentear um cabelo com violência, com raiva, porque, né, você tem que ter todo um esquema, uma estratégia de desembaraçar pela pontinha e descendo. O que você fala enquanto esse cabelo está sendo penteado, né? A gente tem aí uma prática indígena que é muito linda, que é os ensinamentos, né? Em algumas culturas, os ensinamentos daquele povo, ele vai sendo dito no momento em que está catando piolho. Então, a importância, né, desse cuidado com o ori, de, por exemplo, a gente quando está lá enquanto Iaô, quem que ensina sobre candomblé? A nossa mãe criadeira. Ela que entra lá e vai dar uma comida e conta um itã e fala o que pode, o que não pode. É sempre nesse lugar do cuidado, no sentido da gente não fazer mecanicamente. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas que horas que eu vou fazer isso? Eu tenho que parar tudo para cantar e fazer uma brincadeira com o meu bebê? Não, na hora que você vai trocar a fralda, tem uma música sempre para trocar aquela fralda, né? Eu lembro que eu ainda não sabia dessas coisas, mas o canto sempre foi uma coisa que acalmou muito o Melique. Então eu cantava muito assim, mesmo não me achando uma cantora, enfim, mas cantava muito e o canto ele tem uma memória ancestral, a voz ela traz uma memória ancestral e de um som interno, né, do ventre. Então, com que aquela criança ficou conectada 9 meses? Com a ressonância da voz daquela mãe, com o barulho do estômago, do rim, do intestino, do coração, do pulmão, tudo ali funcionando. Então, você vê como que é importante a questão das nossas crianças estarem inseridas, por exemplo, nas nossas musicalidades africanas. A gente, às vezes, né, tem um bebê e fala, vamos fazer silêncio. E ele veio do barulho.
E isso é uma tecnologia ancestral africana também, de que sempre tem o ritmo, né? Nas coisas, sempre tem a musicalidade, sempre tem a dança, sempre tem um canto. Então, como é importante a gente manter essas coisas, deixar na memória dessa pele esse amor, esse afeto, essa relação, né? Essa filosofia Ubuntu de eu sou porque nós somos. Né? O pai dos meus filhos, ele é moçambicano, na língua dele, que é Matswa, nunca se cumprimenta alguém no singular. Eles falam, olá, como vocês estão? Porque é você e a sua ancestralidade. Então, acho que todo o nosso trabalho ele tem que ser voltado para que essa criança que vai se tornar uma pessoa adulta, ela lembre-se de que ela nunca está sozinha. Eu estou aqui, estou sofrendo isso, mas eu sou filha de Obá, eu sou do Ile Axé Oxum Muiuá, eu sou do Grupo Mojá, eu tenho muitas pessoas comigo, né? Eu sou filha da Leia, sou neta da Creuza, neta da Maria, e muitas pessoas estão aqui comigo. Então, como que a gente, através do corpo, traz isso? Né? Através das práticas a gente traz isso. A minha avó, ela me ensinou, minha avó Maria, ela era benzedeira, e ela me ensinou todas as noites a rezar um Pai Nosso, agradecer o meu dia. Eu sou de Candomblé, meus filhos são iniciados também. Eu não rezo o Pai Nosso, mas eu rezo todas as noites com eles, né? E esses dias foi tão bonitinho que o meu filho Melique, eu falei, filho, o que você quer agradecer ao papai Oxalá? Ele é filho de Oxalá. Ele falou assim, aí ele fez a mãozinha assim, ele, papai Oxalá, você pode levar o coronavírus embora? Entende? Mas na memória dele, a fé está. Né, que passe os 7 anos do que ele recebeu ancestralmente como herança e ele não queira seguir o candomblé, para mim tudo bem, mas eu cumpri uma herança que ele tinha ancestral, para que ele não cresça e tenha que sofrer com isso, levar as peias que a gente leva para falar, não, eu tenho que fazer o santo, né? Então ele cumpriu o que ele tinha que cumprir e isso está na memória dele. Ele sabe que ele tem ali uma comunidade, ele sabe que tem muitas pessoas por ele sabe que ele não está sozinho. Né? Uma vez eu vi o Daniel Munduruku, né, que é aquele escritor indígena maravilhoso, e aí uma criança perguntou para ele, quantos anos você tem? Ele falou, olha, eu tenho milhões de anos, mas eu nasci há 30. E é isso que a gente precisa que as nossas crianças entendam, que elas são frutos de muitas passagens, né? Que é um caminho. E elas vão ser ancestrais também. Né? E assim vai. Então, a gente vai, eu acho que dessa forma, minimizando os impactos do racismo. Não que eles não vão chorar, que eles não vão sofrer, que eles não vão chegar um dia, né, tristes em casa porque aconteceu uma barbaridade. Infelizmente, eu não tenho essa esperança. Mas a forma como eles vão lidar com isso é diferente. A forma também como eu quero lidar com isso é diferente, né? Eu posso até ir lá e quebrar tudo, mas primeiro eu vou abraçar eles e falar, filho, a mamãe te ama, sua família te ama, a Dinda, a vovó, o papai, todo mundo aqui te ama. E essa pessoa aqui é muito idiota de não entender a sua grandeza. E acho que isso também traz um outro lugar, sabe? De como essa coisa chega, né? Priscila, muito obrigada por tudo isso que você trouxe. Vários momentos eu me emocionei. Realmente tem várias vidas com você. Você traz coisas muito importantes para a nossa comunidade e que de alguma forma faz com que a gente repense as nossas formas de se relacionar com as nossas crianças. Esse foi nosso episódio, como fazer para inserir a consciência corporal desde a primeira infância. Curtam, compartilhem com os amigos, visitem nosso perfil do Instagram e do Facebook. Beleza? E não esqueça de comentar.